mesmo. No nosso dossiê, que inclusive está disponível, nós colocamos já para que todos possam estar acompanhando, neste dossiê nós já trazemos isso, uma das explorações pretendidas pela mineradora no topo da serra está a poucos metros das nascentes. Então eles querem minerar o quê? Olhem para vocês verem, lá no topo. E as duas nascentes próximas, onde vocês estão vendo ali aquele azul. Ali tem a rota do cromo. Senhores, o que eu quero dizer, e vou estar mostrando mais ainda, porque gera uma confusão essa situação. Nós estivemos com o movimento, com o grupo do movimento, com o grupo da Liege do xamanismo. Nós tivemos lá no sábado, andamos por toda parte, vimos os lugares onde já foi feito anteriormente, o prejuízo até hoje está lá. Eu estou insistindo tanto nesse assunto devido à seriedade. Em conversa com o Dr. Joselito, na sala dele, sobre o que precisa ser modificado, e comentando com ele, este projeto, senhores, pode ser o mais importante da história desse legislativo, porque trata-se da nossa água. Não é só de uma meia dúzia de pessoas. Esse projeto é um projeto imenso, a grandiosidade dele. Eu quero explicar para os senhores o que é de fato uma APA, porque muita gente ainda está na dúvida. Será que eu, produtor rural, eu tenho um sítio, eu tenho uma casa lá, eu vou ficar prejudicado? E tem gerado umas, vou usar o termo, falácias. Tem gerado falácias que são improcedentes. Eu quero mostrar com mais detalhes. A lei, pode passar? É o outro arquivo. Isto. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, ela institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Então, ou seja, já existe uma lei. Qual é a diferença, então, de uma unidade de proteção integral, até aquela boi que você havia citado na última reunião, e a unidade de uso sustentável? Como, por exemplo, lá no Parque Nacional da Serra da Canastra, lá é uma unidade de proteção integral, cuja finalidade é preservar a natureza com normas muito restritivas. Já as unidades de uso sustentável, elas conciliam a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, que o exemplo é a nossa proposta, a APA, Serras e Águas de Piuí, o projeto 48. Como uma unidade de conservação da categoria uso sustentável, é importante todos saberem disso. A APA permite a ocupação humana e não, eu quero frisar, não desapropria ninguém. Isso é muito importante, ela não desapropria. Enquanto que uma mineradora, se ela se instala num determinado local e ali próximo comprova-se que há algum tipo de minério, tranquilo, ali ele vai explorar, furar, a terra continua sendo do dono, os impostos, tudo ele tem que continuar pagando a mesma coisa. Porém, depois que eles saírem, pode esquecer, ali já será impossível criar galinhas, o queijo, o leite, o gado, plantação, então isso é impossível. Mas os impostos continuam caindo para o produtor. E o pior, pode haver desapropriação. Uma mineradora, ele pode sim. Por exemplo, um terreno que está um pouco mais longe, nem tem minérios, mas eles precisam de um espaço para colocar os rejeitos, colocar os lixos. Eles vão desapropriar e tem esse direito. Nós iremos trazer aqui, ao longo das audiências que ainda serão realizadas, o testemunho de diversos proprietários rurais de outras cidades que perderam o seu sítio a preço de banana e foram obrigados a entregar. Nós vamos trazer isso para os senhores e vamos continuar defendendo isso porque é muito sério. Passa, por gentileza, a próxima página.
Afinal, o que é uma APA? A área de proteção ambiental APA é uma extensa área natural destinada à proteção e conservação dos recursos naturais, a fauna, a flora, as nossas águas. E vamos lembrar que nesse local foi encontrado o lobo-guará, onde existe uma lei que no local onde ele é encontrado não pode haver nada, porque ele está em extinção, em perigo de extinção. O objetivo principal de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das atividades humanas às características ambientais da área. Quem é que pode criar uma APA? Bom, as APAs podem ser estabelecidas em áreas de domínio público ou privado, pela União, pelos estados ou ainda pelos municípios, sem a necessidade de desapropriação das terras privadas. O produtor rural, aquilo que ele produzia, ele vai continuar produzindo a mesma coisa. Ao contrário, nós ainda vamos reformular o projeto de lei, a minuta, para que o que ele vai ser obrigado a cumprir é aquilo que já existe em lei. Passa, por gentileza. Que atividades podem ser feitas numa APA? A APA deve ter um conselho gestor, constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, olhem aí, da população residente. Ou seja, os próprios proprietários, sitiantes do local, eles poderão compor esse conselho. As atividades permitidas ou proibidas em cada APA são definidas na sua lei. E essa lei, esse projeto de lei ainda irá passar por estudos técnicos, ainda irá passar por audiência pública. Então, tudo isso ainda será estudado. A atividade permitida, novamente, ou proibida em cada APA são definidas na sua lei. E nelas, eu quero dizer bem claro, uma APA pode ter casa, pode ter moradores, pode ter atividades agropecuárias, sem que seja feita a desapropriação. A APA não viola o direito de propriedade, ou seja, o dono continua sendo dono, podendo usar, vender e assim por diante. Passa. Para quem tem uma propriedade rural, o que muda se a APA for instituída? Esses documentos eu faço questão de colocar na minha página, vereadora Sheila Faria, para que todos tenham acesso. Primeiro, nós precisamos falar sobre as obrigações que já existem, muito antes de uma APA, que já são trazidas pelo Código Florestal. De acordo com o novo Código Florestal, as propriedades que têm nascentes ou cursos de água precisam preservá-las por meio de APP, a Área de Preservação Permanente. E vamos lembrar que, de acordo com o nosso documento, o perímetro todo que está sendo estudado, a maioria daquela terra já é área de APP. Já é. Dentro do bioma cerrado, as propriedades precisam construir sua área de reserva legal, que corresponde a 30%. Então, esses proprietários já têm que fazer isso. Esta área deve corresponder à preservação de vegetação nativa ou recomposição, ou compensação, caso não exista áreas nativas remanescentes. Então, eles já têm que fazer isso. Para a propriedade com até 4 módulos fiscais, que até junho de 2008 não tinha 30% da área com vegetação nativa, a reserva legal pode se limitar às áreas remanescentes até essa data. Para supressão de vegetação ou intervenções em áreas de APP, é necessária a obtenção de licenciamento ambiental prévio. Então, vamos supor, aquele exemplo foi citado na sessão passada. Se uma pessoa plantava abacaxis, tá, hoje não tem mais essas plantações, mas a pessoa resolve voltar a plantar. Ele pode, basta ele ter a licença. Normal, o que ele não pode fazer é aquilo que as mineradoras pretendem. As atividades extravistas, agricultura, dentre outras, requerem registro de permissão de órgãos ambientais. O uso da água requer pedido de outorga. Então,
Está tudo já dentro daquilo que determina o Código Florestal. Nada além, por gentileza, paz. Novamente, o que vai ser instituído? Nossa proposta relatada aqui, desde a reunião do dia 4 de setembro, é alterar o texto do projeto de Lei 48 para que não seja imputado a qualquer produtor rural, qualquer um, nenhuma obrigação ambiental além do que o Código Florestal já traz a ele. Portanto, não há motivos para se criar alarmismo em torno disso, a não ser que o interesse daquela pessoa que tem um pedacinho de terra lá na ponta da serra, onde não adianta plantar nada, não seja produzir, e sim vender para a mineradora, né? Aí já é outro caso. Passa, por gentileza. A criação de APAs em Piauí é obrigação desde a promulgação da Lei Complementar 005 de 2006. Então, já é uma determinação, já devia ter sido feito. Isso está no plano diretor. Durante a criação de uma APA, é obrigatória a realização de consulta pública, onde a população será ouvida nos moldes do que determina a legislação. A criação da APA limita atividades que degradam os recursos naturais importantes para o ecossistema, como atividade de mineração, por exemplo. Não impede que atividades agrícolas continuem sendo praticadas, de forma alguma. Não desapropria terras, e muitos verão os testemunhos de senhores, de senhoras que perderam seus pedacinhos de terra para outras mineradoras. Permite que o município receba o ICMS ecológico para aplicação dos recursos na própria APA, com melhorias e atividade de educação ambiental. Bom, quem tem um sítio, por exemplo, lá no pé da serra, a APA recebe o ICMS, que inclusive pode fomentar o turismo. Permite a solicitação de pagamentos por serviços ambientais, como já ocorre na bacia do Ribeirão Araras. A comunidade residente tem participação no conselho gestor da APA. Essa comunidade residente é justamente aquelas pessoas que têm um sítio ou que têm uma propriedade ali. A comunidade não serão imputadas nenhuma nova obrigação ambiental aos produtores rurais, novamente, além daquelas que já existem pelo Código Florestal. Passa? Bom, senhores, eu faço questão de falar novamente sobre isso. Sim, não, já. Eu faço questão de falar sobre isso porque, após a análise técnica do setor contábil e do setor jurídico da Câmara, apesar que o Dr. Rogério disse que não havia nenhuma irregularidade, mas, enfim, o projeto se torna frágil. Em qual sentido? Aqui na nossa cidade, creio que ninguém iria querer derrubar um projeto tão importante quanto esse. Mas, se deixarmos a menor possibilidade para que o projeto se torne frágil e que uma mineradora com um escritório completo de advogados e mais alguém, pode muito bem vir aqui tentar derrubar aquilo que nós estamos lutando tanto para que seja aprovado. E volto a dizer, esse projeto, para nós, ele não tem nada a ver com o bolso, mas com o coração. Porque saber o que vai acontecer com a nossa cidade, em comparações às cidades onde já tem, saber que a nossa cidade, que tem um céu azul tão lindo, pode vir ficar como o de Mariana, é muito triste. Uma cidade amarela, empoeirada. Pode ser que quem ganhe é quem vai vender o seu pedacinho de terra, que antes talvez não teria um valor condizente e agora é supervalorizado pela mineração. Mas até onde que vai o valor do dinheiro é em detrimento à consciência, né? Algumas dezenas de mil reais ou mais valerá a saúde de uma população? Senhores, eu entrei com um requerimento nesta sexta-feira,
Tempo esgotado. Eu entrei com requerimento nesta sexta-feira, pedindo às comissões, por sua vez, uma vez que elas estavam em conjunto, o prazo especial. Esse prazo especial se faz quando o documento a ser votado, analisado, requer um estudo mais aprofundado. E baseando-se no estudo técnico do jurídico e do contábil, olhando as falhas apresentadas, é diante disso que nós estamos nos fazendo valer deste prazo especial, conforme já determina o artigo 057 do Regimento Interno, para que possa ter o prazo tanto para o estudo técnico, como também seja realizada as audiências públicas e pesquisas públicas, onde todos terão a oportunidade de se manifestar. E que seja feito, pautado em todos os ditames legais, de forma que tenhamos uma proteção maior para aquilo que ainda nos resta. Eu digo aquilo que nos resta porque eu não tinha ido lá em cima, eu tinha visto só por foto, e ver pessoalmente dói o coração. Os buracos da antiga mineradora estão lá até hoje e nada cresce. É tóxico. E quando chove, aquela água escorre para os nossos leitos. É tóxico. Eu encerro minhas palavras dizendo para vocês novamente, esse projeto está entrando num prazo de medida especial por um motivo nobre, para que não haja fragilidade neste projeto. Porque nós tememos muito o que pode vir a ocorrer depois que as mineradoras entrarem em nossa cidade. Obrigada.